Olá, meu nome é Cláudia Maia, eu sou doutora em Literatura Comparada pela UFMG e professora do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. A minha comunicação tem o seguinte título: Os objetos narram o mundo, Primo Levi e a memória das coisas. Eu inicio como epígrafe do livro a que se dedica a esta comunicação. Prefiro orelhar que escutar, espiar pelos buracos das fechaduras, em vez de me debruçar sobre panoramas vastos e solenes. Prefiro girar entre os dedos um único caco, em vez de contemplar um mosaico inteiro. Enciclopedista das curiosidades vivazes e minuciosas, e moralista de uma moral que parte sempre das observações. Com essas palavras, Ítalo Calvino definiu o escritor e químico Primo Levi em artigo sobre o ofício alheio, livro de 1985 e que reúne ensaios de Levi publicados esparsamente em jornais italianos, sobretudo no La Stampa, de 1964 a 84. A coletânea abarca a botânica, a zoologia, a astronomia, a linguística, a cultura judaica, além dos ofícios que não são tão alheios assim, como a química e a literatura. Não faltam à antologia, como já era de se esperar, referências a diversos livros, inclusive à literatura, desde textos clássicos como a Divina Comédia de Dante e textos sagrados, até livros menos conhecidos, dos mais diferentes saberes. As várias narrativas de memória, também presentes no livro, por sua vez, não nos deixam esquecer o grande narrador que é Levi, cuja obra não estabelece distinção entre o ensaio, a narrativa e a poesia, muitas vezes margeando e outras tantas tocando profundamente a linguagem do texto científico. Nesse sentido, sua literatura pode ser considerada exemplo de ao menos duas das propostas que Calvino queria para esse novo milênio: a multiplicidade e a exatidão. Isso porque Levi pertence a uma linhagem de escritores que, segundo Calvino, escreve uma literatura que procura, e cito Calvino, tecer em conjunto os diversos saberes e os diversos códigos numa visão pluralista e multifacetada do mundo, e que toma para si o gosto da ordem intelectual e da exatidão, a inteligência da poesia juntamente com a da ciência e da filosofia. O hábito de procurar palavras ao dicionário, ou mesmo a atenção dedicada mais ao caco, ao fragmento, do que ao objeto inteiro, à totalidade, nos faz ver em Levi também um colecionador. Ler é colecionar, e não obstante a relação que existe entre a leitura e a coleção, que está desde a etimologia das palavras, Levi se aproxima do colecionador porque parece estar sempre à procura de um objeto que se torne peça de sua escrita. Um objeto muitas vezes perdido, disperso, seja na estante de uma biblioteca, nas ruas da cidade ou nos confins da memória. Em fragmento do livro Passagens, Walter Benjamin define o grande colecionador como aquele que é tocado pela dispersão em que se encontram as coisas do mundo. Ao reunir em um ofício alheio ensaios que tratam de assuntos tão diversos e ao mesmo tempo fazer do livro um conjunto único em que os textos, de qualquer tema que tratem, até mesmo aqueles que ao negligente pareçam de um tema qualquer, recebem a mesma dedicação e o mesmo tratamento, sempre preciso e apaixonado, como apaixonado é todo colecionador. Em ofício alheio, os objetos colecionados pelo olhar de Levi vão muito além de um papel secundário, tornando-se por vezes protagonistas. Nesta comunicação, me dedicarei a comentar brevemente 3 dos mais de 50 ensaios do livro, na ordem que ali são organizados. No primeiro, que inaugura a coletânea, intitulado Minha Casa, o narrador apresenta sua casa de Turim, onde morou toda a vida, exceto durante o tempo em que esteve no campo de concentração em Auschwitz. A ausência de caracterização é o que a caracteriza, segundo Levi.
E exatamente por sua simplicidade e funcionalidade, pela parcimônia na decoração, que as marcas do tempo e os objetos ganham destaque. Numa espécie de viagem ao redor de si mesmo, o narrador percorre cada canto da casa e segue comentando sobre os objetos do presente e do passado. O guarda-chuva ou a bengala que o pai pendurava no canto direito da porta de entrada, a ferradura de cavalo que tio Corado encontrou na rua e pendurou ali por 20 anos, a chave desconhecida cuja fechadura ninguém sabia qual era, mas não se ousava jogá-la fora, o caco de vidro que lhe rendeu a cicatriz no joelho, o dente de leite que um amigo de seu filho ali perdeu e enfiou no buraco do assoalho, as fotografias reveladas de modo caseiro, a máquina de costura, os brinquedos divertidos. Esses, provavelmente, as figuras de arame confeccionadas pelo próprio Levi. A casa de Levi é uma casa que não tem ambições. É uma máquina de morar, como ele cita. Possui quase tudo que é essencial para viver e quase nada do que é supérfluo. E exatamente por isso, cada um dos objetos citados alcança uma corporeidade, que é a do próprio escritor, ainda que ele mesmo afirme, com os meandros do autobiográfico, que, e cito, em sã consciência, nunca procurou assimilar-se à casa e, consequentemente, aos seus objetos. Ao final do ensaio, essa profunda relação é confessada. E cito um trecho do final do ensaio. Vivo em minha casa como vivo no interior da minha pele. Sei que há peles mais belas, mais lisas, mais resistentes, mais pitorescas. Mas eu acharia antinatural trocá-las pela minha. Em outro ensaio, intitulado Sinais sobre a Pedra, o narrador expande o espaço da casa para o da rua. Aqui emerge ainda mais o Levi químico, que comenta com propriedade o que vê nas calçadas de Turim, lançando mão de seu conhecimento, não só sobre a química e os metais, mas também sobre a história, a Bíblia e a literatura. No início do texto, o narrador afirma, e cito, as calçadas são uma instituição civil. E como tal, elas são lidas pelo seu olhar perscrutador, que sabe diferenciar a datação delas pelo tipo de material e o grau de seu desgaste. As lajotas antigas de pedra dura, anteriores ao asfalto, e também as soleiras de mármore guardam a memória dos passos dos pedestres, dos sapatos com cravos, das ferraduras dos cavalos, dos explosivos da Segunda Guerra Mundial, que chegavam a perfurar a pedra. Estas merecem o seguinte comentário, e cito, ao vê-las, voltam à mente as vozes macabras que circulavam em tempos de guerra, de pedestres que não tiveram tempo de se esconder e foram perfurados da cabeça aos pés. O ensaio caminha para reflexões sobre marcas mais recentes, menos dolorosas e talvez mais curiosas, as marcas das gomas de mascar. E cito, em toda parte, porém mais numerosos nos trechos mais frequentados, notam-se sobre as lajotas pontos redondos, de poucos centímetros de diâmetro, esbranquiçados, cinzas ou pretos. São gomas de mascar, grosseiramente cuspidas no chão e testemunho das excelentes propriedades mecânicas do material do qual são constituídas. De fato, se não forem removidas, porém removê-las não é fácil, custa tempo e esforço, além de ser repugnante, e são poucos os comerciantes que têm o cuidado de limpar as calçadas diante de sua loja, são praticamente indestrutíveis. Sua cor se torna cada vez mais escura conforme sua superfície absorve pó e terra, mas elas não desaparecem nunca. Esses objetos simples e a princípio desprezíveis, lixo que devia ser, são marcas de um tempo e de um hábito, que compõem com todos os outros, de outros tempos e outros hábitos, a memória do espaço da cidade. E eles não escaparam, como observa Levi, à tendência humana de encontrar um uso secundário, muitas vezes nocivos, como foi feito com tesouras, ancinhos, martelos, foices, picadores de gelo, suas próprias invenções.
A goma de mascar foi usada, segundo informa o narrador, como instrumento para sabotar as máquinas de bilhetes dos transportes urbanos, nos meses mais exaltados da contestação juvenil. Da observação minuciosa do chão que pisa, Levi mostra sua relação apaixonada com a cidade de Turim e deixa uma bela reflexão sobre as relações do homem com os objetos que cria. Uma outra paixão é tema do ensaio O Mundo Invisível, em que Levi narra a história de como, aos 15 anos, começou a aprender inglês e convenceu o pai engenheiro e também aficionado por livros de lhe comprar um microscópio. Nesse trecho, 3 objetos se entrelaçam: o livro, o microscópio e, mais timidamente, a bicicleta. O primeiro é descrito com todo o fascínio que suscitou no futuro escritor. Meu pai, exímio frequentador de todas as bancas da rua Tchernaia, onde se vendiam livros usados, trouxe um dia para casa um pequeno volume muito elegante de capa dura, impresso em Londres em 1843, cujo título, ao mesmo tempo modesto e pretensioso, era Pensamentos sobre os Animálculos, ou seja, um olhar sobre o mundo invisível revelado pelo microscópio, de Mantel. Depois do título vinha uma dedicatória altissonante ao nobilíssimo Marquês de Northampton, que se estendia por 12 linhas, algumas das quais em caracteres góticos. O livro era cheio de ilustrações dos animais microscópicos e em seu prefácio fazia referência a diversos pensadores, como Herschel, Shelley, Hobbes, Byron, Milton e Locke, que tinham se ocupado das coisas invisíveis suspensas entre o céu e a terra. Referências imprescindíveis para aquele que viria a se tornar o escritor que se tornou, afeito também a estabelecer em seus textos as muitas relações entre os saberes. O repentino e ardente desejo pelo microscópio, conforme informa o texto, veio da epígrafe do livro, uma citação encantadora no limite entre o científico e visionário. A epígrafe é a seguinte: nas folhas de cada floresta, nas flores de cada jardim, nas águas de cada córrego existem mundos pululantes de vida, inumeráveis como as glórias do firmamento. Cresce daí, dessa epígrafe, a sua necessidade do objeto, e depois de ganhá-lo como presente do pai, começa obsessivamente a olhar tudo através de sua lente, a começar pelo próprio corpo, saindo depois em excursões para diversos lugares da cidade, inclusive os mais recônditos. Sabemos que daí por diante, Levi não abandonaria mais o microscópio, seja como um instrumento de trabalho do químico, seja como meio de perscrutar a condição humana para o escritor que tomou como legado o testemunho dos horrores de Auschwitz. O olhar microscópico lhe permitiu aproximar e distanciar quando era necessário, sempre empreendendo uma linguagem transparente e precisa, e ao mesmo tempo lírica e entusiasmada. O livro leva ao microscópio e, com a ajuda da bicicleta, é possível carregá-lo até os lugares de grandes descobertas, o que faz com que esses objetos sejam descritos com afeto e para sempre guardados em outro livro, este que aqui comento nesta comunicação. E cito Levi: visto com os olhos de hoje, aquele instrumento não valia muito, o microscópio. Oferecia apenas 200 ampliações. Era mal iluminado e apresentava aberrações cromáticas de fazer revirar os olhos, mas eu me afeiçoei a ele na hora, mais que a bicicleta que ganhei depois de 2 anos de pedidos e de cautelosa diplomacia. Aliás, a bicicleta e o microscópio eram, em certa medida, complementares. Sem a bicicleta e partindo do centro da cidade, como eu poderia ter acesso aos jardins, às florestas e aos córregos dos quais falava meu texto? Nesse ensaio e em todos os outros de ofício alheio, além do colecionador que luta contra a dispersão, leve a criança que procura o saber nos resíduos.
Para Benjamin, em produtos residuais, as crianças reconhecem o rosto que o mundo das coisas volta exatamente para elas e para elas unicamente. Neles, segundo Benji, elas menos imitam as obras dos adultos do que põem materiais de espécie muito diferentes através daquilo que com eles aprontam no brinquedo, em uma nova, brusca relação entre si. É esse jogo que reveste tanto o trabalho da criança quanto o do colecionador e o do escritor. Todos se deixam seduzir por uma divagação que é, ao mesmo tempo, livre e sistemática. Conforme argumentou Jean Baudrillard em O Sistema dos Objetos, e cito Baudrillard, inventariando o tempo em termos fixos com os quais pode jogar reversivelmente, a coleção representa o perpétuo reinício de um ciclo dirigido onde o homem se entrega, a cada instante e com absoluta segurança, ao jogo do nascimento e da morte. Assim também faz Primo Levi com os objetos que seleciona para ocupar seus ensaios e narrativas e também quando manipula fios de cobre para compor com eles animais, figuras humanas, criaturas fantásticas. Muito obrigada.